E venho espalhando de forma uniforme para que fique suave. Essa parte aqui eu quero ela um pouco mais clara, então vou deixar esse marfim mais evidente aqui. Agora, eu vou pegar aqui o meu pincel número 6 e vou trabalhar aqui nesses lugares menores. Eu volto aqui bem no centro com o meu pincel número 6 e vou marcando essa parte aqui. Iluminando primeiro, a gente vai ter um efeito de brilho do ouro, cor dourada. Agora, nós vamos sombrear aqui os nossos sinos. E eu venho agora com a tinta sépia. Eu venho primeiro nesse sino porque ele está por baixo. E aqui, seguindo a linha, eu venho trazendo esse sépia. E esfumando bem ele, para também incorporar um sino natural de base. E aqui eu venho puxando para dentro. Aqui eu venho e puxo dessa forma aqui. E vou seguir também essa linha acima aqui dessa parte, também com sépia. E sempre esfumando bem. Aqui eu estou puxando, gosto de puxar com o pincelzinho em pé, dessa forma. E a parte de baixo também vai sépia. Então, acima da linha, a gente vem seguindo. E aqui embaixo também. Sempre esfumando, mas não deixa tampar aqui essa parte iluminada. Essa parte aqui está por baixo, eu quero ela mais escura, então venho com mais sépia e venho esfumando para dentro do sino. Essa parte também está por baixo do nosso laço. E aí, eu venho deixando mais escuro aqui. E venho trazendo essa tinta. Notem que não fica nada marcado. As tintas, elas vão sobrepondo umas às outras. E é isso que torna o desenho com a característica mais natural. Se eu coloquei muito, eu tiro o excesso de tinta e venho aqui esfumando. Vou
vou continuar aqui também, seguindo a linha. Até a pontinha. Onde ela vai encontrar essa aqui que vinha descendo. Fiz aqui, venho esfumando novamente. Trazendo para dentro do sino. Como eu falei antes, vocês podem fazer um a um, tá bom? Ao assistir a aula, se você se sentir mais segura em fazer um a um, pode. Assim ele não seca e você tem dificuldade aí de fazer uma tinta incorporar na outra, então ele vai ficar com um acabamento mais bonito. Então, essa parte aqui também eu venho e coloco o sépia e venho trazendo aqui com o pincel em pé para encontrar aqui com essa parte iluminada que a gente fez. Tirei aqui o excesso de tinta do meu pincel e vou só demarcar aqui dessa forma. Agora eu venho para esse. E vamos fazer da mesma forma. Colocando e esfumando bem. Venho trazendo aqui essa tinta para baixo. Aqui acima da linha, eu tenho sombra. Então, a gente vai sombrear aqui acima da linha. E vou levar essa tinta para dentro aqui do meu cimo, de forma que não fique marcado. Seguindo a linha da melhor forma que você puder para que fique igual o desenho. Assim, as formas ficam com um acabamento melhor. Tiro aqui totalmente o excesso de tinta do meu pincel. Notem como essa sombra tá marcada, então eu não quero que fique marcado aqui. Então, eu venho apertando bem o pincel, notem como aquela mancha sumiu. Então, eu venho aqui, ó, aperto bem com o pincel limpo, e isso faz com que uma tinta encontre melhor na outra. Agora, abaixo da linha, eu também venho com sombra. E venho esfumando essa sombra aqui dentro.
eu venho aqui até a parte que tem essa parte aqui do cimo. Então, eu venho só até aqui. Novamente, aqui eu vou limpar o meu pincel e vou esfumar bem. E aqui também. Notem que a gente esfuma bem toda a tinta e ela entra na outra. Agora aqui, essa beiradinha eu vou trazer também. Vou colocar na beirada e vou vir trazendo só na parte do meio, dessa forma. E aqui também vou dar aqui uma puxadinha, deixando a beiradinha mais clara. Dessa forma. Então, eu trago aqui com o pincel quase limpo, dessa forma. Essa parte eu ia fazer igual o sino, mas nós vamos fazer ela um pouco mais destacada. Então, eu vou preencher toda essa parte com o meu sépia. Vamos destacar um pouco essa parte aqui. Eu ia fazer em tom de dourado também, mas achei que dessa forma vai ficar melhor. Então, a gente vai preencher aqui todo ele com o sépia. Com o marfim, eu venho no centro e reforço a luz do brilho.
a descidinha aqui também. Agora, meninas, vamos reforçar um pouco mais a sombra dos nossos cílios. E eu venho aqui em algumas partes com o preto. Pouca tinta, tá? Nós só vamos reforçar aqui as divisões. Então, eu venho aqui, abaixo aqui do laço, como vocês podem ver. Também vou reforçar aqui a divisão entre um cílio e outro. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Sempre tirem, porque o preto, ele é muito forte. E a gente não quer um cílio preto, a gente quer um cílio em tom dourado. Então, aqui a gente tá reforçando para mostrar aí a divisão entre um cílio e outro. Notem que eu só sujo o pincel de preto. Tiro o excesso de tinta bem tirado ali no paninho e venho aqui esfumando bem. Novamente aqui no outro cílio, eu venho aqui abaixo do laço e vou reforçar esse sombreado. Limpei bem o meu pincel e venho esfumando. Essa parte de dentro, por si, ela já é mais escura, então a gente pode colocar um pouco mais do preto aqui. Mas mesmo assim, com bastante cuidado, fazendo com que ele e o sépia de base fiquem uniformes. Vou reforçar aqui perto dessa parte do cílio, para que essa divisão entre o que está por baixo e o que está por cima fique mais aparente. Tirei totalmente o excesso de tinta do meu pincel e novamente eu venho esfumando bem. Agora, meninas, para finalizar aqui essa parte,
Eu vou voltar aqui com siena natural e vou reforçar as beiradinhas aqui mais claras do nosso sino. E passar um pouquinho para baixo, é só passar o cabo do pincel. E eu venho também nessa parte, reforçando um pouco mais. Nessa parte de cima. E nessa parte de cima aqui também. Agora, para dar um efeito mais brilhante ao nosso sino, a gente vem agora com o branco, nos mesmos lugares que a gente fez a luz, e vamos fazer movimentos circulares. Eu estou aqui com o pincel número 6, nesses lugares, dessa forma. Mas aqui, a gente quer deixar um brilho mais destacado, assim no centro. Aqui, da mesma forma, vocês colocam, tira o excesso de tinta e vem esfumando aqui. Novamente nesse aqui. Até esse branco sumir na base. Notem que não tem aqui a divisão entre um e o outro. Movimentos circulares. E aqui no meio também reforçando a luz e o brilho. Quando esse brilho secar, se você quiser evidenciar novamente, você pode, tá? Vem da mesma forma com o branco no centro, esfuma bem e deixa uma parte mais evidente assim no centro. Sempre em movimentos circulares. Agora, nós vamos para o nosso laço e nós vamos preencher todo ele, já que vamos fazer ele em tom de vermelho, nós vamos preencher todo ele de vermelho vivo. Tanto o laço aqui quanto essa parte da fita.
Agora, nós vamos sombrear o nosso laço e nós vamos utilizar aqui o vinho novamente. Preenchendo toda essa parte de baixo aqui de dentro e esfumando para cima. Não chega até lá em cima, no máximo até o meio, tá? Do outro lado, da mesma forma. Agora, essa parte aqui também, e puxa para dentro do laço. Quero que essa parte aqui fique bem marcada dessa forma, então eu venho com o vinho novamente e venho puxando ele aqui pra dentro aqui do laço. E aqui atrás. Da mesma forma desse lado. Aqui embaixo também. Agora, a gente vem aqui na parte de cima e joga pra dentro. E na parte de baixo, e joga pra dentro. Agora, vamos vir com berinjela para uma segunda sombra. Então, a gente vem aqui nos mesmos lugares, só que com bem menos tinta. Apenas para reforçar o sombreado que a gente fez com o vinho. Então, com berinjela, vamos reforçando. Notem que é pouca tinta. Coloquei um pouquinho a mais. Pego o meu pincel limpo e esfumo essa tinta para ela não ficar muito forte. Aqui na parte de baixo,
como também na parte de cima. E aqui ao redor do nosso laço. Agora, para iluminar o nosso laço, nós vamos utilizar o vermelho fluorescente. Então, nós vamos aqui agora, nessas beiradinhas, utilizar o vermelho fluorescente. Dando assim acabamento ao nosso laço. Então, em todas essas partes mais claras que sobrou do nosso laço, a gente vem aqui com o fluorescente. E acima aqui da linha da divisão. Do outro lado, da mesma forma. Aqui a gente vai colocar apenas dos lados. E no meio, não vamos nas beiradinhas que a gente colocou a sombra, apenas dos lados e no meio. Passou um pouquinho, cabo do pincel, e a gente tira. Vou deixar aqui no meio, um pouco mais evidente, essa iluminação. Aqui, meninas, nós finalizamos o nosso desenho. Se você quiser finalizar aqui, tudo bem. Mas eu, aqui agora, vou acrescentar, né, mais um detalhe, algo que eu acho que deixa o desenho muito bonito. Se você não tiver, que no caso seria essa tinta glitter na cor ouro, da Acrylex, é essa que eu uso aqui. Se você não tiver, não tem problema, você pode finalizar aqui mesmo. Mas se você tiver, vai ser ótimo, porque vai dar mais vida ainda ao seu desenho. Então, eu vou fazer como se fosse um xadrez dourado neste laço. Então, dessa forma que eu faço, eu vou fazendo pequenas linhas, curvas,
e depois eu volto fazendo em outra direção dessa forma. Notem que elas estão curvas, tá? Vai colocando e reforçando. Sempre na mesma distância entre uma e outra. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Essa tinta ela é um pouco mais grossa, então a gente vai colocando, se falhar a gente vai apertando e vai saindo mais. Agora, eu vou mudar a direção dessas linhas que eu fiz. Passou um pouquinho, a gente vem aqui e tira. Vou fazer a mesma coisa com este aqui.
Nessa parte do meio, vou fazer 3 linhas. Creio que 4, né? Você vai fazendo, você vai vendo aí a necessidade. E aqui apenas 2 no meio. Vou fazer também nessas 2 partes. E aí, venho em outra direção, da mesma forma. Agora, do lado de cá. E aqui está, meninas, eu vou mexer aqui um pouquinho para vocês verem o nosso efeito xadrez com a tinta glitter dourada. E essa foi a nossa aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, tchau, tchau!